Boa noite, meus amados irmãos. Que maravilha estar na casa do Senhor, louvando o nome dEle, engrandecendo o seu nome santo. Quem é que já está conosco ali? Dá um oi, para nós podermos saber quem está conosco. Deixa eu entrar aqui para vermos. Vamos nos aproximando. Boa noite, meus amados irmãos. Parabéns. Cadê o pessoal? Tá todo mundo aí já? Elivelto, opa, cadê? Eu não tô conseguindo entrar no vídeo, que coisa boa, hein? Boa noite, meus amados. Casa do Senhor, louvando. Elivelto tá aí conosco. Tá a dona Marluce, tudo bom? E aí, pessoal, vamos nos achegar, Nós temos alguns minutinhos para bater um papo até começarmos o nosso culto de fato. Deixa eu jogar. E travou tudo aqui. O presbítero Dalber está aí conosco. Deus abençoe. Deixa eu colocar o link aqui para a turma na igreja. Estamos online. Beleza. Dalber está aí conosco. Boa noite. A Cirlei também entrou conosco. Quem mais está aí? Nós vamos conversando um pouquinho. Hoje é dia do Senhor, dia de estarmos na casa do Senhor. Infelizmente, não estamos de forma física, mas ainda de forma virtual. Nosso irmão João Barnabé está conosco também. Que maravilha! Deixa eu dar uma olhada aqui. O Alisson está conosco, está bem ali. Então hoje estamos com um grupo de louvor crescente, né? Tá aí o Eric, tá o Neivan, e hoje também está o Alisson conosco e louvando ao Senhor aqui nesse momento. Mateus também na nossa ajuda aqui na transmissão. Quem mais está conosco? O Eric. Eric também está conosco, entrando pela sua 4G. Né? Mais alguém? Dá um oi aí, galera, para ver como é que tá o áudio, como é que tá, se está bom, se não está. Vamos lá. Vou caminhar aqui para... Quem mais? Opa, Dona Fátima está aí conosco. Que maravilha, né, minha irmã? Juntos, Matilde entrou também. Aeronete. Vai deixando o seu oi, seu boa noite. A Felícita deve estar chegando conosco também. Os que estão nas salas de vídeo, eu não consigo ter acesso. Então, as pessoas que estão na sala de vídeo, que formaram sala de vídeo, nos informem daqueles que estão lá e algum pedido de oração. Você pode deixar o pedido de oração aqui nos nossos comentários. Então, a Felícita está aqui conosco, a Águida e família, Felícita e família, Matilde, no caso, o Diácono Nilde e Matilde juntos, como sempre, dupla dinâmica, maravilha. Quem mais está conosco? Eu acho que eu estou com um atraso tremendo aqui de meu vídeo aqui. Certo. Quem mais está conosco? Pode deixar um oizinho aqui. Estou tendo que voltar o vídeo aqui, Mateus, para poder conseguir acessar. Meus amados, eu não estou conseguindo ver esse Facebook, hoje está uma bênção. A Sumaia está conosco também, a Giovana, né? Elinei acabou de entrar. Que Deus abençoe. Meus irmãos, nós vamos ouvir uma canção do Salmo 96, e logo mais nós já voltamos. Então, você tem algum pedido de oração, alguma coisa, você coloca o pedido de oração ali nos comentários e nós vamos juntos orar ao Senhor
no final, ok? Vamos ouvir uma canção. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Amada igreja, vamos orar ao nosso Deus. Eu quero pedir para essa oração que o Neivan, que está aqui conosco, ore ao Senhor, uma oração de consagração,
uma oração de dependência de nosso Deus. Vamos orar. Senhor Deus, gratos somos, Pai, por mais uma noite podemos ouvir a sua voz, ó Pai, mesmo através de uma transmissão, que o Senhor possa agraciar cada um de nós, agraciar o seu povo, ó Pai, e nós nos colocamos diante de Ti, ó Deus, dependentes do Senhor, dependentes, ó Deus, de que o Senhor nos ilumine, de que o Senhor nos ajude a compreender a Tua palavra, Deus, aprender mais de Ti, ó Pai, que possamos, ó Deus, todos os dias das nossas vidas, depender totalmente de Ti, ó Pai, depender 100% do Senhor para todas as coisas que nós intentarmos em nossas vidas, Pai. Que o Senhor seja conosco, seja com o Teu povo, seja com cada um daqueles que ouvem essa live nessa noite, ó Deus, e a transmissão dessa palavra bendita do Senhor, Pai. Que cada coração possa estar firmado no Senhor, que Tua graça repouse sobre o Teu povo, repouse sobre a Tua igreja espalhada pela face da terra, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos, ó Deus, gratos e dependentes do Senhor, hoje e sempre. Amém. Amém. Amados, mandaram para mim aqui que a irmã Neuza também está assistindo conosco, né? Os irmãos da terceira igreja que eu já citei, mas a irmã Neuza que está conosco também, a irmã Benta, né? O seu Félix está ali assistindo conosco. A Fabiola, lá em Linhares, ou está em Vitória, não sei onde você está, mas que Deus te abençoe. A Rosinha também está conosco aqui da igreja. Então Deus abençoe a vocês, meus amados. Estava chegando alguns pedidos de oração, no final os meninos vão passar para mim e nós vamos orar sim ao nosso Deus, engrandecendo ao nosso Senhor. Eu quero convidar você a ler comigo o Salmo 96. Salmo 96, abra aí na sua Bíblia, nós não temos projetado o Salmo 96. O Salmo 96 nós leremos do número 1 até o número 6. Diz assim, nós acabamos de cantar essa canção, então nós vamos lê-lo. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Deus é o Deus do ontem, do hoje, do amanhã. É o Deus que me fez, é o Deus que lhe fez, é o Deus que criou todas as coisas, é o Deus que subsiste sobre todas as coisas, é o Deus que deve ser exaltado, deve ser adorado, é o Deus pelo qual nós nos prostramos, diante da majestade dEle, diante de tudo que Ele é, e cantemos um novo cântico ao Senhor. Nós estamos no mês da família. A Igreja Presbiteriana do Brasil comemora o mês de maio, o mês da família. Geralmente teríamos várias programações especiais em nossas igrejas, mas devido ao estado de calamidade a qual nós nos encontramos, nós não deixaremos de fazer pregações alusivas à família, mas faremos de forma online. Nós vamos cantar o Senhor, o hino número 28 dos nossos hinários, o hinário Novo Cântico. Nossos músicos aqui irão entoar e tocar essa canção, hino número 28, celebração de nosso Rei e Sustentador. Senhor, campos, matas, vales, montes, gente odeia e viva, aves e sonoras fontes, formam coro singular. Nós mortais por ti remidos, Deus de glória, Deus de amor, corações aos céus erguidos, celebramos teu louvor. Revelaste amor profundo, insondável, sem igual.
fonte és de alegria e vida, és do bem o inspirador, tua graça nos convida a viver o mútuo amor. Quais alegres peregrinos somos nós, sempre em marcha triunfal, cantaremos gratos hinos na jornada até o final. Esse é o nosso viver, cantando hinos até o final ao nosso Deus, louvando ao nosso Deus com alegria, por sermos peregrinos nessa terra, porque a nossa morada celestial lá está preparada para nós. Cristo foi preparar a morada para nós e voltará e nos encontrará no caminho, caminhando em passos firmes, em passos largos, em passos convictos para a morada celestial. Ainda, queridos amados irmãos, vamos ter uma oração, e agora uma oração com Alisson. Ele orará uma oração de contrição, de confissão de pecados ao nosso Deus. Santo Deus, eterno Pai, queremos neste momento, primeiramente te agradecer por todas as bênçãos que o Senhor já tem derramado sobre nossas vidas. Te agradecer, ó Deus, porque mesmo passando por tantas dificuldades, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos mostrado o teu amor, o Senhor tem nos mostrado que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ó Deus, muito obrigado. Ó Deus, obrigado por essa oportunidade, por esta noite, podermos cultuar o nome do Senhor, mesmo de uma forma virtual, e cada um no seu lar. Ó Deus, o Senhor tem estado presente conosco, nos abençoando cada dia. Deus, queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, tendo em vista que somos totalmente pecadores, somos falhos e nós erramos a todo momento, e em tudo, ó Deus, nós vemos o pecado, mas, ó Deus, crendo que o Senhor nos libertou e que nós somos os pecadores, mas somos justificados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Deus, vem estar nos abençoando, perdoando, ó Deus, cada um de nós, cada um que está nos assistindo, cada um que está em suas casas. Ó Deus, e que em breve venhamos poder voltar em comunhão e adorar o Senhor aqui no templo junto com todos os irmãos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Ainda convido a amada igreja que continue nas suas Bíblias no Salmo 96, e do versículo 7 até o versículo 13 nos diz: tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios, adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras, dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra, exultem, ruja o mar e sua plenitude, fogue o campo e tudo que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Amados irmãos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, ou seja, pagai o que você deve. Eu e você devemos adoração ao nosso Deus, devemos honra e glória ao nosso Deus, mas precisamos fazer isso adorando o Senhor na beleza da sua santidade. Nós vamos ter mais uma palavra de oração, adorando ao nosso Deus, porque Deus é o único digno de ser adorado, e para essa oração eu peço ao Eric que faça de forma que adore ao nosso Deus, que na beleza da santidade dele, ele seja adorado. Vamos orar. Querido Deus, nós adoramos o teu santo nome, Senhor, porque o Senhor é o único Deus digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Ó Deus, nós sabemos o quão pequenos somos, ó Pai, diante de Ti, mas através do Teu grande poder, do Teu amor para conosco, ó Pai, o Senhor tem sido misericordioso para com nossas vidas, e só pelo momento de termos a oportunidade de estarmos pregando a palavra do Senhor, cantando louvores e
falando da mesma, Deus, através das redes sociais, através da internet, ó Pai. Isso prova o quanto nós podemos, ó Pai, adorar e quanto o Senhor tem que ser louvado no mesmo nome. O seu teu santo e maravilhoso nome. Por isso nós louvamos, ó Pai, o seu nome. Porque nós somos, ó Pai, pecadores, nós somos pequeninos, ó Deus, mas o Senhor é grande em misericórdia em nossas vidas. Por isso nós louvamos o teu nome. Pedimos perdão mais uma vez pelos nossos pecados, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Agora nós vamos ainda louvar o Senhor com duas canções, com a canção Redenção e também com a canção chamada Canção do Apocalipse. Eu estou sendo redundante, mas é Canção do Apocalipse e também Redenção. Não sei que ordem que os meninos vão tocar, mas vamos lá, vamos louvar juntos. Diga ao Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Diga ao Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, som de trovão, luzes e relâmpagos. Louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é força.
decidiu me amar, e então eu posso lhe cantar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me perdoou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Hoje estou aqui, pois ele decidiu me amar, e então eu posso lhe cantar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me perdoou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Tu me entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. Tu me entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. Tu me entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. Tu me entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção. Louvado seja Deus por essa verdade, meus irmãos. Vamos orar, louvando o Senhor mais uma vez. Santo Deus, na sua presença nós estamos, ó Deus. O Senhor tem propósitos maravilhosos para cada um de nós. De acordo com a tua vontade nós vivemos. De acordo com a tua vontade nós precisamos projetar as nossas vidas. O Senhor nos trouxe a redenção. O Senhor tem uma canção em nossos corações, um novo cântico a ser exaltado. Ó Deus, que nós possamos todos os dias de nossas vidas cantar louvores ao Senhor,
render graças ao seu nome hoje e por todo sempre, Pai. Nós te pedimos também, Deus, que o texto lido hoje e aplicado aos nossos corações, o Senhor, através do teu Santo Espírito, produza vida em nossos corações. Que nós possamos entender a sua palavra, para que nós possamos nos render a ti. Atinge o coração de todos que estão nos ouvindo nesse momento. Que a tua palavra seja flecha em nossos corações, para que nós abramos os nossos corações, para que nós tenhamos os nossos entendimentos destruídos e entremos, ó Deus, em sintonia com a tua vontade. Que a tua palavra faça morada em nosso ser, hoje e por todo sempre. Amém. Amém. Meus amados irmãos, leia na tua tela, vai estar projetado aí agora, Deuteronômio 6, do 1 até o 9. Nós vamos ler esse texto, vai ser o texto base da nossa pregação de hoje. Diz assim: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para que os cumprissem na terra a que passas para a possuir, para que temas o Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amados irmãos, nós vivemos dias complicados, não muito diferentes dos dias complicados que viviam os nossos antecessores. O povo de Deus estava caminhando para uma terra nova, e Deus deu mandamentos para esse povo. Nós vivemos em um cenário hoje nada bom. A bem da verdade, se puxarmos na memória, veremos que é um estado de degradação que vem passando com os tempos. Temos visto Satanás, o diabo, nosso inimigo, disseminando, divulgando os seus ensinamentos através dos meios de comunicação, através de mídias sociais, através de qualquer situação. Satanás tem disseminado as suas mentiras, os seus ensinamentos. E ele faz isso sutilmente e às vezes escancaradamente, de uma forma tão especial, e dedicam atenção especial às crianças. As crianças são atacadas para que elas possam, desde pequenas, começarem a servir a Satanás, e que Satanás seja vitorioso nisso, e muitas vezes de uma forma sutil, de uma forma que nós não paramos para perceber. E aí, quando nós olhamos para a situação que nós estamos inseridos, nós às vezes nos assustamos. O que aconteceu? Aonde foi perdido? Aonde nós nos perdemos? Às vezes nossas famílias destruídas, nós perguntamos, aonde é que nós nos perdemos? Quando nós olhamos os nossos jovens, e cada vez mais jovens, de questões de idade, mais crianças ainda eles são, envolvidos com droga, envolvidos com marginalidade, envolvidos com prostituição, envolvidos com homossexualismo, envolvidos com todo tipo de porcaria que nós podemos ver, pela qual Satanás tem inserido, e tende ele a nos colocar na cabeça, ou pensar que nos coloca na cabeça, que são coisas
normais. E aí você pode estar perguntando, mas eu como pai, eu como mãe, eu devo me preocupar com essa situação? Sim, claro que sim. Uai, como não? Porque a família, meus irmãos, a família é o que temos, ou uma das coisas que mais nós temos de precioso nessa vida. Primeiro de tudo, o que nós temos precioso é a nossa salvação. Mas a partir daí, a nossa família é um bem precioso, é um bem valioso, e nós devemos zelar por isso. Nesse mês da família, eu quero pensar com os amados em várias situações de família. E nada melhor do que começar aqui em Deuteronômio, mostrando a obediência à lei do Senhor, mostrando como é que nós podemos aprender na família. Não existe lugar melhor para aprender do que a nossa família. Diz o ditado, meus irmãos, que o sucesso nenhum compensa, ou nenhum sucesso compensa, em contraponto ao fracasso da família. Se for para fracassar a família, nenhum sucesso compensa. Amados irmãos, quantas pessoas investem muito nas suas empresas? Quantas pessoas investem muito em seus empregos? Outros em imóveis, outros em coisas materiais de todo tipo, de formas diversas. Mas tem esquecido de investir naquilo que é precioso, naquilo que é valioso, que são os filhos, a esposa, ou seja, a família. Outros investem nos filhos, no futuro dos filhos. Ele tem que ser médico, ele tem que ser advogado, ele tem que ser isso, tem que ser aquilo. Tudo bem, não vamos brigar por isso. Mas esquecem do primordial, que é ensinar a lei do Senhor. Meus amados irmãos, eu queria que você parasse nessa noite e refletisse sobre como está a sua família. Quando nós pensamos, meus irmãos, quanto a essa falta de cuidado com as nossas famílias, quanto ela pode nos custar, é aí que nós começamos a valorizar essa fase que nós temos com os nossos filhos, com a nossa família, com todos nós juntos, aprendendo pelo Senhor, aprendendo do Senhor. Tem um ditado, hoje eu estou cheio de ditado, tem um ditado popular que diz: tal pai, tal filho. Será que é verdade esse ditado? Eu digo que sim, porque o que nós fazemos, os nossos filhos copiam. Nossos filhos são colões, eles são sombras, eles copiam aquilo que nós somos. Nossos filhos fazem na prática o que nós tentamos esconder de nós mesmos e dos outros. Os nossos filhos fazem isto na prática. E quando olhamos para o texto que nós lemos nessa noite aqui de Deuteronômio 6, nós vemos que Deus deu ao seu povo mandamentos, Deus deu ao seu povo juízos, estatutos, para que a nação de Israel, o povo escolhido de Deus, estivesse sendo formado, estivesse sendo criado, estivesse ali crescendo. Porque Deus, meus amados irmãos, exige, para que a nação comece a dar certo, exige um lar que dê certo, uma família que dê certo. Quando nós olhamos para os pioneiros do Evangelho, os pioneiros protestantes, os homens e as mulheres puritanas que viveram ali no passado, nós vemos que eles instruíam seus filhos na fé. E não era uma fé qualquer, era uma fé que eles caminhavam nessa fé, que eles professavam essa fé. Esses amados irmãos do passado, eles liam a palavra de Deus, mas não só liam a palavra de Deus, mas também ensinavam a palavra de Deus em sua casa. Demonstravam para aqueles pequeninos como deveria andar no caminho que se deve andar. Não dizendo vá ou faça, mas façamos. Vamos, meus amados irmãos. Quando aquelas famílias eram pedida ali a razão da fé deles, aquelas famílias dispunham de um conhecimento bíblico, aquelas famílias dispunham de uma vivência de fé, aquelas famílias dispunham de uma razão pelas quais elas viviam e foram criadas. Elas sabiam qual era o fim principal do homem, porque aqueles irmãos do passado, assim como muitos irmãos hoje, inculcam na cabeça dos teus filhos a palavra, a lei, os estatutos, os juízos e os mandamentos do Senhor. Que bênção é isso, meus irmãos.
E antes de começar na exposição de fato, eu quero fazer algumas aplicações rápidas aqui. Alguns pensamentos rápidos. Porque a família é o embrião de toda uma comunidade. Anote isso no seu coração. Família é um embrião de toda uma comunidade. Porque uma família desinstruída, uma família sem instrução, gera uma igreja sem instrução, uma igreja sem conhecimento. Uma família fraca gera uma sociedade fraca. Uma família desestruturada, desmantelada, como diz o baiano, cria uma sociedade desmantelada, cria uma sociedade em caos. A família é o embrião de toda uma comunidade. Se você quer ter uma comunidade forte, uma cidade forte, uma política forte, um estudo forte, tenhamos famílias fortes, estruturadas, famílias instruídas na palavra de Deus. E é sobre isso, meus amados irmãos, que nós queremos pensar. Nós queremos pensar que Deus planeja uma família a começar com obediência. A família que Deus planeja, ela começa com obediência. O verso 1 diz que nós devemos passar isso, cumprir na terra que eles iriam possuir. E aí alude para nós hoje cumprir os mandamentos do Senhor em todo o tempo. A obediência aos mandamentos, aos estatutos e juízos estão em toda a Sagrada Escritura. É interessante que o mandamento aqui, meu irmão, minha irmã, não é opcional. O mandamento aqui é obrigatório, não é? Se você quiser, você obedeça, não. Porque quem mandou, observe o que o texto diz, quem mandou, juízos, que mandou o Senhor teu Deus, foi Deus que mandou para que cumprisse. Está no verso 1. Deus mandou a mim e a você cumprir todos os mandamentos dele. Devemos nos submeter a esses versos, devemos olhar para esses versos com muito cuidado e analisar a nossa família e ver se a nossa família está vivendo essa realidade. Se eu e você estamos vivendo essa realidade, pai, mãe, chefe de família, nós somos responsáveis diante de Deus por nossas famílias. Querendo você ou não, assumindo você ou não, a responsabilidade da família é minha e é tua. Não se esqueça dessa verdade. Mas como nós temos apresentado nossas famílias diante de Deus? Como é que nós temos feito isso? Outra pergunta: como podemos exigir de nossos filhos um envolvimento com Deus, se olhando para mim, eu falho nisto? Como podemos fazer isso? E é diante desse exposto, é diante disso tudo que eu quero pensar, num lugar maravilhoso para se aprender, num lugar maravilhoso que nós temos para aprender. Eu já respondi, eu respondo novamente. O lugar mais belo, mais maravilhoso, mais propício de aprender é a família. Ali é o embrião de toda a comunidade. E como fazer isso? E como aprender? E como ensinar? Como cumprir esse mandamento de Deus que não é opcional para a minha vida e para a sua vida? Primeiro, o texto nos responde do verso 1 ao 3. Quer ter uma família que ensina e que aprende? Quer ter a família como um lugar maravilhoso para aprender? Nós precisamos de pais que cumpram a palavra de Deus. É isso aí. Precisamos de pais, de chefes de família que cumpram a palavra de Deus. Verso 1 ao verso 3 vai nos falar isso. Ele vai dizer que são os estatutos que passam a possuir. Verso 2: para que temas ao Senhor teu Deus, para que temas o Senhor teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho, o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. É interessante que é uma alusão ao quinto mandamento. Honra pai e mãe para que te prolongue os dias na terra, está lá em Êxodo. Mas o verso 3 vai dizer assim: ouve, pois, Israel, atenta em cumprides, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus dos seus pais. Meus amados irmãos, as duas palavras-chave nesses 3 versículos é
as duas partes chaves para cumprir-se, atenta em os cumprires, verso 1 e verso 3. Precisamos cumprir o mandamento e atentar, ficar atento para cumprir esse mandamento. Nós não temos como não atentar para isso, meus queridos irmãos. Mas do que orientar? Mas o que nós precisamos viver para botar isso em prática? Como nós podemos cumprir isto? Como nós podemos fazer? Nós aprendemos mais pelo que vemos do que pelo que ouvimos. Isso não quer dizer aquela balela que evangelize, se necessário for, use palavras. Eu não concordo com isso. Você precisa usar sim a palavra do Senhor, você precisa verbalizar aquilo que Deus fez na sua vida, mas a criança não é diferente. Nós aprendemos às vezes por amostragem. E isso é comprovado até cientificamente, porque as atitudes falam mais do que palavras, elas falam muito mais alto do que palavras. Às vezes a pessoa pode falar muito bonito, muito pausado, muito baixinho, mas é tão contundente, é tão ignorante, é tão bruto, que chega a ser diabólico. Eu conheci uma pessoa que ela chegava perto de mim e falava assim, com a sua licença, e me xingava. Então, isso não quer dizer nada. As atitudes falam mais do que palavras. Não precisa ter uma atitude leve e palavras rígidas, duras, palavras que desmontam a pessoa, ou pelo contrário, palavras mansas, mas com atitudes sombrias. Meu amado irmão, se você fala para o seu filho que não deve mentir, e ele nota que você é um mentiroso, nota que você, minha irmã, é uma mentirosa, ele mentirá. Ele esconderá de você, ele viverá a farsa, ele viverá a hipocrisia. E depois os pais ainda viram e falam assim, pastor, eu não sei por que meu filho faz isso. Eu já disse 1000 vezes para ele que isso é errado. Fala 1000 vezes que é errado, mas não mostra que é errado. Que coisa sombria, irmãos. Para ter uma casa que é um antro, que é uma maravilha, que é uma maravilha, que é uma bênção na vida da sua família, uma casa, um lar que proporciona ensinamento. Precisamos de pais que cumpram a palavra de Deus, que não simplesmente digam de boca para fora. Tem uma ilustração que eu gosto, que diz que certa feita, um senhor de idade avançada, já um idoso, e debilitado por várias doenças, foi morar ali com seu filho, com a sua nora e com seu netinho de 4 anos de idade. Aquele senhor já estava com as mãos trêmulas, estava fraco, estava com passos lentos, vacilantes, com movimentos já bem debilitados por doença. E ele chegou naquela casa e a família se reunia ao redor da mesa para comer. Só que aquele senhor, já com as suas mãos fracas, trêmulas, deixava a comida cair ao chão. Ia pegar um copo com água, molhava a toalha, sujava. E o seu filho e a sua nora, já irritado com aquela bagunça, botou uma mesinha no canto da sala, da cozinha, e ali serviu o alimento separado para aquele idoso, fazendo ali uma separação, uma distinção daquele idoso. E ele tentava pegar os pratos e com sua fraqueza deixava cair, quebrava. E aí fizeram uma tigela de madeira para aquele senhor. E o filho de 4 anos, o netinho, observava aquilo silenciosamente. Certa feita, o pai comendo, deixando derramar as coisas, tanto o filho quanto a nora zombava, ria, e escarnecia daquele senhor que tanto tinha trabalhado pelaquela família. E o netinho dele de 4 anos de idade, um dia foi pego, sentado ao chão, com um pedaço de madeira na mão, e fazendo um trabalho. E o pai chegou, filhinho, o que você está fazendo? Ele falou, estou fazendo uma tigela para o senhor e uma tigela para a mamãe, que quando eu crescer, eu vou dar de presente para vocês. Meus amados irmãos, aqueles dois com lágrimas nos olhos, eles olharam
para aquele garoto, não falaram mais nada, mas sabiam o que deveriam fazer. E naquela mesma noite, o filho daquele idoso pegou ele pela mão, cuidadosamente, o conduziu até a mesa. E a partir daquela noite, aquele idoso passou a se alimentar junto da família. E não mais se irritava o filho e a nora com ele derramando a comida ou sujando a toalha. Meus amados irmãos, por alguma razão, o marido e a esposa, eles não se importavam mais com tudo que acontecia. Nós devemos cuidar do nosso proceder, pois somos exemplo, nós somos modelo para os nossos filhos. Os nossos filhos são reflexos, positivos ou negativos, nossos. Se os nossos familiares virem um pai e uma mãe lendo a palavra de Deus, supostamente, meus amados irmãos, não é uma regra, mas supostamente esses irão fazer. Se vê o pai e a mãe orando, assim o farão. A palavra de Deus diz que nós devemos ensinar a criança no caminho que se deve andar. Então, se você quer ter uma família que louve ao Senhor, uma família que ensina aos teus, precisamos de pais que cumpram a palavra do Senhor. O segredo, meu irmão, o segredo, minha irmã, é faça o que eu digo e também o que eu faço. E não o ditado que é popular hoje no mundo, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, mas faça o que eu digo e também o que eu faço. O próprio Paulo nos diz para sermos imitadores dele, assim como ele era de Cristo. Eu e você somos exemplos para os nossos filhos. Se você quer ter uma família que gera aprendizado, comece você a obedecer, comece você a cumprir a Bíblia, a cumprir a palavra do Senhor, e os nossos filhos nos seguirão. Precisamos de pais que cumpram a palavra do Senhor. Mas o texto nos mostra, verso 5, verso 2, uma segunda verdade. Se nós queremos ter uma família que é um lugar de aprendizado, nós precisamos de pais que amem a Deus. Verso 5 diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Precisamos de homens e mulheres que amem a Deus, que não só cumpram a palavra, que não só falem isso, mas façam isso por amor. Para cumprir a Bíblia é necessário amar o seu autor. E quem é o autor da Santa Escritura? O nosso Deus. Yahvé é o dono da palavra, Yahvé é aquele que nos deu a revelação dele, é o que nos mostra. Tem uma canção que diz que ninguém explica a Deus. Deus explica a Deus. Deus mostra na sua Sagrada Escritura quem é Ele. Qual o propósito dele. Tudo que aconteceu e tudo que está acontecendo e tudo que acontecerá. A palavra de Deus deve ser amada. Deus deve ser amado. O Deus das Escrituras deve ser venerado, amado. Meus amados irmãos, só obedecemos. Nós só seguimos, nós só cumprimos com alegria a quem amamos. Quando fazemos algo porque amamos, ele deixa de ser sacrifício e passa a ser prazer. Quando nós fazemos algo que amamos, essa coisa deixa de ser sacrifício e passa a ser prazer. Veja o exemplo das mães, meus irmãos. Nós que somos homens, daríamos conta. Filhos quando estão doentes, observe, as mães que estão me assistindo, com certeza fizeram isso. Levantar de madrugada, às vezes nem dormia, para estar com o filho ali na hora da doença, na hora de uma dor. Isso é amor. A mãe verdadeira, ela não sente isso sacrificial, e sim prazeroso. A mãe, ela faz isso com alegria. A mãe não mede esforço para com isso. Assim deve ser o nosso coração. Amar é fazer de alegria, é fazer de bom grado. O verso 6 diz: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Amados, estar no coração significa comandar. Estar no coração significa ser o mais importante. Aquilo que está acima de tudo. Lucas 12:34 nos diz assim: porque onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. A família é um tesouro para você.
A família é um bem precioso para você, aí deve estar o pensamento teu. Claro, Lucas está dizendo do tesouro da salvação, que usa Jesus, eu estou fazendo uma analogia, ok? Mateus 6,24 nos diz que ninguém pode servir aos dois senhores. O que é mais importante para ti? Sabe por quê? Aquilo que é mais importante para você é o que escraviza o seu coração. Não podemos servir a dois senhores porque age a desagradar um e agradar o outro, diz o texto de Mateus 6. Meus irmãos, nós precisamos entender essas coisas. E nada melhor do que contar uma ilustração para você. Tinha uma jovem, adolescente, e a mãe muito piedosa, orava muito para aquela menina voltar aos caminhos do Senhor, estar diante do Senhor. E ela sempre dizia: minha filha, vá para a casa do Senhor, entregue sua vida ao Senhor, dedique-se tempo a Ele, ore, leia a Bíblia. E essa garota sempre dizia assim: eu vou, mas não agora. Agora é meu tempo de curtir a juventude. Te é familiar isso? Agora é meu tempo de curtir a juventude. Você é careta. Eu não sei se usa essa palavra mais. O pessoal lá de casa diz que eu estou ficando velho nas gírias. Mas um dia um pastor visitou, o pastor daquela senhora muito piedosa visitou a família. E aquela senhora contou com muita tristeza no coração o que a filha falava e a forma que ela agia rebelde contra aquela investida da mãe. E aí essa moça chegou, o pastor ainda estava lá, e a moça virou o pastor, se cumprimentou, e o pastor pegou e estava bebendo um café. O pastor gosta de tomar um café, né? Os irmãos sabem disso, né, os meninos? Os pastores gostam de, né? Tem uns igual de galinha também, né? Mas o cafezinho sempre vem bem. O pastor estava bebendo um cafezinho e tinha um restinho no fundo da xícara. E ele virou para a menina e falou assim: hein, você pode beber esse restinho aqui porque eu não quero mais não. Aí a menina se ofendeu. A menina virou para ele e falou: Senhor, o senhor é muito grosseiro. O senhor é pastor, não podia estar sendo grosseiro assim. Me oferecer um resto, aquilo que o senhor não quer mais. Aí depois de um pequeno silêncio, aquele pastor muito sábio, ele diz assim: mas minha filha, não é isso que você pretende oferecer para Deus? O resto? Irmãos, a lição que aquele pastor deu naquela adolescente atingiu o coração daquela adolescente. Se você quer ter um lar, uma família que tem um lugar de aprender, um lugar de aprendizado, precisamos de pais que amem a Deus, que adorem a Deus sobre todas as coisas, que viva a palavra, que as palavras estejam incutidas no seu coração e nas suas atitudes. Mas nós encontramos no texto que nós lemos, até o versículo 9, mais uma brilhante verdade. Nós precisamos de pais que amem a Deus, que amem a palavra de Deus, pais que amem ao autor da salvação. Precisamos de pais que envolvam toda a sua casa. Precisamos de pais, precisamos de chefe de famílias que envolva o seu lar, que envolva a sua casa. Verso 7 diz assim: tu as inculcarás aos teus filhos o que? As palavras, as promessas, os juízos, os mandamentos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Meus amados irmãos, inculcar é abrir a cabeça, é rachar a cuca e colocar lá dentro. É forçar, é empurrar a goela abaixo. Tem muita gente que não gosta disso. Mas inculcar é você falar a ponto da pessoa aprender. É você agir a ponto da pessoa aprender. Deus está dizendo: hein, você vai falar para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos, filhos dos seus filhos, neto, bisneto, enquanto você estiver vivo. É falar do amor de Deus, é falar dos estatutos do Senhor. Nossos filhos, nossa família precisam ouvir da palavra. Meu amado irmão, minha amada irmã, filho de peixe pode até ser peixinho, mas filho de crente não é crentinho. Não é. A palavra de Romanos, Paulo a Romanos 10, versículo 17 diz: porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Precisamos falar de Cristo aos nossos filhos.
Precisamos apresentar o plano de salvação aos nossos filhos. Precisamos estar assentados, falando com Ele. Olha que imperativo fantástico. Nós não podemos cessar de falar. Às vezes eu estou conversando com os meus filhos e eu digo, olha, a Bíblia diz isso, minha esposa faz isso também, olha, a Bíblia diz isso, a Bíblia... Às vezes os meninos ficam bravos. Ah, mas esse negócio de Bíblia toda hora. Uai, você vai mostrar com o quê? Vai falar assim, ó, Jacques Rousseau disse isso, ó, Paulo Freire disse isso. Para, irmão. Não, Jesus diz, a palavra de Deus diz, é nela que nós temos a lei. Lá Deus nos deu os mandamentos e estatutos. Quer ensinar? Menino não vem com bula, não. Se parisse ali, saísse com uma bula no pé, modo de instrução de usar esse trem, modo de montagem, use, agite antes de usar. Não tem, é a Bíblia, ó. É a palavra de Deus que é a bula, que é o manual de instrução dos meninos. Os piazinhos precisam ser instruídos na palavra do Senhor. Precisamos falar da Bíblia. Falar da Bíblia não é falar uma vez só, ou simplesmente mandá-los para a igreja. Olha, pode ir para a igreja tal, lá é muito bom, tá, meu filho? Papai já ouviu falar, mamãe já ouviu falar, vai lá. Quantas crianças vêm? Louvado seja Deus, que Deus tem trazido as crianças. E muitos vêm depois, muitos pais vêm saber onde a criança está frequentando, ouve da palavra de Deus e Deus converte o coração dessa pessoa. Não é ela que quer, não, é Deus que converte. Mas é interessante que nós precisamos fazer isso, instruir, não é só mandar, não. É andar no caminho com ela, é ensinar no caminho que se deve andar. Meus amados irmãos, o texto é muito claro. E é em todo lugar, é assentado em casa. Tem família que não tem se aprendido e não tem se ensinado. Por quê? Em casa é um brigueiro desgramado. Só dá porrada. Um xingueiro danado. Andando pelo caminho, tem gente que não consegue andar junto. Não consegue. Todos os momentos, meu irmão. Ao deitar, ensine seu filho a orar. Cobre do seu filho orar. Ao levantar, ensine seu filho a acordar igual Davi fazia ali no Salmo 6. Olha, Senhor, deitei e dormi. E acordei porque o Senhor me sustentou. Eu não vou lembrar o versículo todo aqui agora não. Mas precisamos ensinar os nossos filhos como deve proceder. Precisamos colocar isso impregnado, inculcado na cabeça deles. Quando ele for velho, ele não se desviará do caminho. Aquilo que você planta na mente do teu filho irá florescer, porque é Deus que faz florescer. Meus amados irmãos, os nossos filhos devem ser cercados de ensinamentos a respeito de Deus. Nossos filhos devem ser cercados pelo ensinamento acerca da palavra de Deus, como ela é a única regra de fé e prática. Isso dependerá de nós e despertará em nossos filhos a vontade de aprender mais de Deus, de aprender mais sobre a Bíblia. Ele não vai ter vergonha de empunhar uma Bíblia para ir para a igreja. Precisamos levar nossas famílias a estar aos pés da cruz. Precisamos levar as nossas famílias a estarem aos pés do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. É lá que encontramos a guarita. É lá que encontramos o porto seguro. É lá que encontramos resolução dos nossos problemas. É lá. Para que nossa família seja um lugar de aprendizado, é preciso envolver toda a nossa casa na obra do Senhor. Um lugar maravilhoso para se aprender. A minha família. Um lugar maravilhoso para se aprender. A sua família. Deus constrói a família. Deus nos dá um bem precioso para zelarmos, para cumprir a sua palavra. Deus nos dá um bem precioso para amarmos ao nosso Criador. Deus nos dá um bem precioso para envolvermos esse bem na obra do Senhor. Amados irmãos, às vezes vocês podem estar pensando, o pastor está pragmático, ele está arrumando uma fórmula. Não é uma fórmula simplesmente, mas é um meio. A palavra de Deus, ela nos mostra meios pelos quais nós devemos agir. Quer evitar o fracasso do seu lar? Quer evitar o fracasso da sua família? O meio pelo qual a família quer ser num lugar,
quer se tornar um lugar de aprendizado, quer isso para a sua família, em vez de fracasso, que ela seja um lugar de aprendizado, quer ter sucesso nessa missão, cumpra a Bíblia. Ame a Deus. Envolva a sua casa. E que assim Deus tenha misericórdia em nossas vidas e produza em nós esse desejo de ensinar, esse desejo de aprender as coisas concernentes ao reino de Deus. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe os intentos, os seus desejos, as suas vontades. Que Deus coloque em nossos corações, e já colocou, aquilo pertinente ao seu amor, à sua vontade e à sua bondade, dentro da sua palavra. Vamos orar. Santo Deus, louvado seja o seu nome, Pai. Que nós possamos, Pai Celeste, ser abençoados pelo Senhor. Porque se o Senhor não nos abençoar, nada podemos fazer, nada seremos. Pai Santo, que as famílias que nos ouvem sejam restauradas. Que as famílias sejam levadas aos teus pés, ó Deus, e ali encontrem tudo aquilo que eles procuram, ou seja, o próprio Senhor. Que nada seja mais precioso para a família do que louvar o Senhor. Que nada mais seja precioso para mim, depois do Senhor, que seja a nossa família. Que a nossa família, esse bem que o Senhor nos deu, seja abençoada e que ela sirva a Ti, ó Deus, em totalidade. Nossa oração, Pai, é que todos possam Te adorar, todos possam compreender o Teu amor e que Tuas bênçãos estejam sobre nós hoje e por todo sempre. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, e que as doces e eternas consolações do Espírito Santo esteja sobre a amada igreja esparramada por este mundo afora, hoje e por todo sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E amém. Meus amados irmãos, chegamos ao final de mais uma exposição e deixa eu dar uma olhada aqui como é que ficou hoje nossos amados irmãos. Temos pedido de oração pela vida espiritual da Rosinha. Temos mais coisa aqui, irmãos? Vocês mandaram para mim? Mandou no WhatsApp? Deixa eu dar uma olhada aqui. Então tem uma turma boa nos assistindo aqui. Eu já perdi. Deixa eu dar uma olhada no WhatsApp aqui, só um instantinho. Tá. Oração pela saúde, pela família, a Cirlei pede. Agradecimento a Jesus por tudo que Deus tem feito, Deus tem abençoado. Oração, a Matilde tem pedido oração para a sobrinha Liz, que tem 1 mês de nascido e será submetida a uma cirurgia de hérnia. O diácono Nilton está pedindo, a sobrinha dele ali. Oração pelo esposo, né? A Rosinha pede, o seu Gelson. Um abração, seu Gelson. Deus abençoe o Senhor. Pela vida espiritual também. São esses, né, queridos? Então, mais algum irmão quer fazer algum pedido, quer colocar aqui? Né? O seu João está conosco. Enfim, tá uma turma boa. E aí, Evandro, beleza? Profeta Canela de Fogo sou eu não, meu irmão, é outro. Eu sou mais para canela de gelo. Deus abençoe. Meus amados irmãos, vamos orar mais uma vez então por estes. Pai Santo, nós lhe pedimos, ó Deus, por todos os pedidos de oração dessa noite. O Senhor tem tratado o seu povo, o Senhor tem abençoado o seu povo, e nós lhe pedimos, ó Deus, pela restauração da saúde da família da Cirlei, né, do seu sobrinho Otávio, que saiu do hospital. Abençoe, ó Pai, essa família tão linda, que o Senhor possa continuar restaurando esses irmãos, restaurando essa família, para a honra e glória do seu nome. Abençoe a família da Rosinha, ó Deus, que o Senhor seja árbitro em todos os atos dessa família, ó Pai. Abençoado seja, ó Deus, a família da Marlúcia, minha sogra, ou seja, a minha família. Abençoe, ó Pai, cada um. Abençoe, ó Deus, cada um que nos ouve. O Senhor conhece as necessidades, o Senhor conhece, ó Pai, os pedidos, o Senhor conhece as necessidades de cada um. E nós lhe pedimos, ó Deus, abençoe ricamente, de acordo com a Tua vontade, a vida desses amados irmãos. Que nós possamos continuar adorando o Senhor hoje e por todo sempre. Amém. Amados, alguns avisos
rapidinhos aqui. Você pode ir deixando o seu oizinho ali, depois eu dou uma olhada e a gente ora em casa depois, ok? Avisos. Tá. Dalber pediu com oração também, a primeira da Ana. Helena nasceu, está na UTI. Então, amada igreja, ore pela Helena que está na UTI, pela Liz, eu acabei me esquecendo na oração, a restauração da saúde da Liz. Queridos, são vários pedidos e eu acabo por esquecer, mas deixa anotado aqui, que depois da live eu sou meio fraco para olhar aqui e tentar pensar. Eu não consigo fazer nem duas coisas, mas dirá três. Mas deixa escrito aqui, eu vou me comprometer com você, eu vou orar por esses pedidos que aqui estarão, tá ok? Só um aviso rápido aqui, quarta-feira nós vamos ter o nosso 10º estudo sobre lutas do cristão. Nós vamos falar sobre a eficácia da oração. Então, quarta-feira às 19h30 aqui no Facebook, nós vamos estar estudando sobre a eficácia da oração nas lutas do cristão. Então não perca, que às vezes você está falando, eu estou orando e não está resolvendo. Então assista a live de quarta-feira e nós vamos estudar juntos. Quinta-feira, aí agora às 20 horas, nós vamos ter aquele papo de crente, a live com o reverendo Evanderson, reverendo Agostinho, reverendo Denivaldo e esse pecador que vos fala, e teremos um convidado mais que especial, o reverendo Alfredo de Roraima. Ele vai estar respondendo algumas perguntas, e aí você pode preparar a sua pergunta e pode entrar na live, vai ser no YouTube da Igreja de Nova União, né? IP Nova União no YouTube, e vamos falar sobre cristianismo o seu segmento, ou melhor, se há compatibilidade do cristianismo com o marxismo, com o socialismo, com o comunismo. Vai ser uma live bem interessante para nós cristãos que às vezes estamos abraçando essas práticas que não são cristãs, e eu não quero adiantar a minha posição, mas assista a live, participe da live, quinta-feira às 20 horas. Então, quarta às 19h30, nosso estudo, quinta, a live do Papo de Crente, aí no sábado, às 16 horas, famoso 4 horas da tarde, a live Kids, né, para criançada, historinha para as nossas crianças, e no domingo às 9 e às 19. Às 9 horas, Escola Bíblica Dominical, Jesus, o nosso sacerdote rei. Fantástica essa lição, muito boa, como as outras também. E às 19 horas nós vamos falar sobre família, lugar de anunciar, lugar de proclamar. Então, anote aí, fique atento na nossa página do Facebook, nas nossas mídias sociais, para que nós possamos ficar antenados e não perder nenhum desses lances aqui. Na sexta-feira, para a igreja, aí é só para a igreja, nós faremos nossa reunião de oração via Zoom, um aplicativo, e aí estaremos orando. Tem sido bênção orar com os amados, mesmo que pela internet. Então é isso, queridos. Que Deus abençoe, que Deus guarde. Obrigado aos meninos que vieram nos ajudar, nos auxiliar hoje. Você que nos acompanhou até agora, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus Cristo. Até quarta, se Deus quiser. Acabou.